Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda semana pra vocês, nas segundas e nas quintas. Playlist completa com mais de 350 casos pra maratonar também aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra de casos que eu posto só lá e não posto aqui. E agora bora começar o caso de hoje. A família Miyazawa era composta por Mikio, de 44 anos, sua esposa Yasuko, de 41, e os dois filhos pequenos do casal, Nina, de 8 anos, e Rei, de apenas 6. No ano de 2000, eles moravam em uma casa no distrito de Setagaya, em Tóquio. Setagaya é o segundo maior dos 23 distritos de Tóquio e fica localizado a sudoeste da cidade principal. O distrito fica próximo da Baía de Tóquio e é caracterizado por ser um local muito residencial. Mikio e Yasuka se mudaram para lá em 1990, antes do nascimento dos filhos. Os Miyazawa eram uma típica família japonesa. Mikio trabalhava para a empresa de marketing Interbrand, com sede em Londres. Não é muito claro qual tipo de trabalho em específico que Mikio desempenhava para a empresa, mas a Interbrand esteve envolvida em campanhas de marketing para empresas mundiais como a Microsoft, Nissan, Xerox e diversas outras. Em 1999, a Interbrand teria sido a responsável pela criação do termo Wi-Fi. Os colegas de trabalho de Mikio dizem que ele era uma pessoa agradável, que se dava bem com todo mundo e não era o tipo de pessoa que fazia inimigos. Yasuko também era descrita como uma pessoa agradável, ela era professora, mas passava muito tempo de sua vida com seus filhos em casa. A Nina estava na segunda série, era uma garotinha muito animada e brincalhona e ela gostava muito de jogar futebol e de dançar balé. Ela era muito ativa nas duas atividades. A família vinha enfrentando um problema com o Rei, o filho caçula. Ele já tinha 6 anos, mas estava apresentando um problema de fala. A família estava conversando com um profissional, buscando pela ajuda necessária, mas a situação estava estressando Yasuko e Mikio. Olhando de fora, a casa da família tinha uma aparência comum, mas ela era na verdade um duplex. De um lado moravam os Miyazawa e o outro lado pertencia à irmã de Yasuko, Anne Eri, que morava com o seu marido e sua mãe Haruko. Não havia ligação interna entre as casas, elas eram separadas e Mikio até teria pedido para que fosse colocado um isolamento acústico entre as casas, com medo que a proximidade pudesse ser maléfica para a convivência da família. A família não tinha muitos vizinhos. Atrás da casa havia um parque que já existia há anos, mas o governo planejava expandi-lo, o que fez com que muitos dos vizinhos que antes viviam ali se mudassem para abrir espaço para essa ampliação. Quando os Miyazawa se mudaram para lá em 1990, a comunidade era muito promissora e abrigava um total de 200 famílias. 10 anos depois, com a possibilidade da expansão do parque, só restaram 4 famílias vivendo na mesma rua que eles, incluindo a família de Yasuko, que morava ao lado. Por conta disso, o bairro tinha se tornado praticamente uma cidade fantasma. Os Miyazawa estavam um pouco relutantes em se mudar, e Yasuko temia que as crianças não conseguissem se adaptar a uma nova vizinhança. No sábado, dia 30 de dezembro de 2000, a família teve a sua rotina comum de todos os dias, então eles cumpriram suas tarefas diárias e estavam se preparando para o feriado de Ano Novo. Por volta das 6 horas da tarde, eles saem para fazer compras. Uma testemunha ocular se lembrou de ter visto a família em um shopping próximo e um dos vizinhos se lembrou também de ter passado na frente da casa deles e percebido que o carro não estava na garagem. Isso era por volta das 6h30. Um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, Yasuko liga para a mãe dela. Então, assim, mesmo elas morando uma ao lado da outra, elas tinham esse costume de ligar e ficar conversando pelo telefone. Então ela liga para ela e não se sabe qual era o assunto que elas conversaram nesse dia. Um pouco depois, a Nina teria ido até a casa da avó para assistir um programa de TV gravado e ficou por lá até mais ou menos 9h30 da noite. Então, até esse ponto estava tudo normal. A última atividade registrada da família naquele dia foi às 10h38, quando Mikio leu um e-mail. E era um e-mail comercial protegido por senha, o que indica que provavelmente a pessoa que leu esse e-mail foi ele. Na manhã do dia seguinte, 31 de dezembro, a mãe da Yasuko tenta ligar para ela, mas rapidamente ela percebe que o telefone nem sequer chamou, então as linhas tinham sido cortadas, o que ela achou muito estranho. Então ela foi até a porta de entrada da casa da filha, tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Como ela relataria em um boletim de ocorrência posterior, ela conseguiu abrir a porta da casa usando o molho de chaves que ela tinha. A casa estava silenciosa e logo que ela entrou, ela já encontrou o corpo do seu genro, do Mikio, na escada. Então ela viu que ele estava morto, bem no pé da escada que levava para o segundo andar. Ele tinha diversos ferimentos de faca e estava coberto por sangue, então imediatamente ela decide subir as escadas para ver o que tinha acontecido com o restante da família. Logo no topo da escada ela encontra os corpos de Yasuko e da Nina.
ambas brutalmente esfaqueadas diversas vezes. Haruko se lembra de colocar a mão nos corpos da filha e da neta para ver se elas ainda estavam vivas. Ela continua a busca pela casa e encontra o seu neto na cama dele, então, diferente dos outros corpos, ele não tinha sido esfaqueado. Ele aparentemente tinha sido estrangulado até a morte. Haruko faz uma ligação para a polícia às 10h56 daquela manhã. A polícia de Tóquio respondeu à chamada feita pela Haruko e, ao avaliar a cena, eles deduziram que o rei teria sido o primeiro a ser morto. Conversando com os familiares da casa ao lado, a polícia descobriu que eles teriam ouvido um barulho alto na noite anterior, um baque, que ocorreu por volta das 11h30 da noite. Os ferimentos de Mikio sugeriam que ele havia lutado com seu agressor. Então a polícia imaginou que o baque ouvido pela família poderia ser Mikio sendo jogado no pé da escada. Os ferimentos do seu corpo eram concentrados em seu pescoço, ele sofreu múltiplas facadas. Pouco depois, a polícia encontra uma faca de sashimi deixada na cozinha da família e deduziram que ela era a arma do crime. Durante o esfaqueamento de Mikio, a faca teria quebrado de alguma maneira, já que a polícia viu que a faca estava quebrada e encontrou os fragmentos da arma na cabeça de Mikio. Com base nas evidências, a polícia acreditava que aquela faca em específico não era a única arma do crime. A outra faca seria uma da própria casa da família que o assassino teria usado para esfaquear Yasuko e Nina. Yasuko foi esfaqueado de maneira tão violenta no peito e na cabeça que seus ossos ficaram visíveis. Mikio ainda usava sua roupa de dia a dia, ele não estava usando pijama. A causa da morte da Nina foi determinada como uma lesão na medula espinhal cervical causada por uma facada nas costas. Também observou-se que alguns dentes estavam faltando e isso levou a polícia a acreditar que ela poderia ter sido espancada também. A casa da família possuía basicamente 3 andares. O terceiro andar era mais um loft onde havia uma cama e uma TV. Acredita-se que Yasuko e Nina estavam nesse loft no momento do ataque. Seus corpos foram encontrados no topo da escada que levava ao segundo andar, mas que era ao lado do pé da escada que levava ao loft. Os investigadores observaram que haviam facadas excessivas nos corpos, concluindo que Yasuko e Nina foram esfaqueadas mesmo após já terem morrido. Isso levou os investigadores a acreditar que a pessoa que cometeu o crime sentia um ódio muito grande por mulheres, ou até mesmo praticava violência contra mulheres e meninas. Na época, o Takeshi Tsuda era o chefe da delegacia da polícia, então ele foi o responsável pelo caso. Atualmente ele está aposentado e ele conta que ele nunca vai esquecer a expressão no rosto das vítimas. Segundo ele, a expressão no rosto e nos corpos das vítimas demonstravam que eles estavam furiosos e, segundo suas palavras, eles pareciam mortificados e arrependidos. Ele acredita que, de alguma forma, todas as vítimas sentiram esse arrependimento. Takeshi ainda diz que o assassino cortou as vítimas do peito até o rosto de maneira brutal. Ainda no mesmo dia, cerca de 6 horas depois dos corpos terem sido descobertos, um homem com cerca de 30 anos foi internado em um centro médico na estação de Tobuniko. A estação fica a poucas horas do local onde a família morava e vários trens faziam o caminho de Setagaiwa a Tobuniko. O homem não quis se identificar e ele tinha um ferimento bem profundo na mão, que era tão profundo que dava para ver o seu osso. Os funcionários do local disseram que o homem era estranho porque ele parecia não se importar muito com aquele ferimento, mesmo sendo um ferimento super grave. Ele usava uma jaqueta preta e jeans, então ele foi atendido e liberado pela equipe médica sem maiores problemas. Além de terem descoberto as armas usadas pelo assassino no local, as facas que estavam cobertas de sangue, eles também encontraram diversas outras evidências na casa. Um dos kits de primeiros socorros da família havia sido aberto e tinha sangue da Nina em algumas partes do kit, o que fez com que a polícia pensasse que ela ou a Yasuko tivessem aberto esse kit em algum momento durante o ataque. A polícia também encontrou absorventes femininos cobertos de sangue junto ao kit. Isso, na visão dos detetives, corroborava com a teoria que eles tinham de que o Mikio tinha lutado com o agressor, provavelmente resultando em um ferimento que ele precisou estancar usando os absorventes. A polícia também encontrou fezes no vaso sanitário sem dar descarga. Após a investigação do material, os analistas descobriram restos de espinafre com gergelim e vagem que provavelmente não foram consumidos dentro da casa. Outra coisa muito intrigante que eles encontraram no local foram pegadas do assassino. Ele deixou pegadas por toda a casa, então eram pegadas com sangue e sujeira, mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi que eles conseguiram rapidamente identificar qual era o modelo do sapato que o assassino usava, então era um tênis muito específico que tinha sido muito vendido no Japão. Mas o que mais chamou a atenção deles foi que a numeração do tênis que ele usava não era vendida no Japão, era uma numeração que só era vendida na Coreia do Sul, o que levantou muitas teorias sobre qual era a origem do assassino. Também foram encontradas roupas e itens que o assassino simplesmente abandonou no local, o que fez com que os investigadores pensassem que aquilo foi quase proposital. Então a roupa que a polícia acredita que ele teria usado no crime e deixado para trás era composta pelas seguintes peças: uma bucket de tricô cinza, uma jaqueta AirTech preta, uma camisa branca e roxa de mangas compridas, luvas Edwin pretas, um lenço multicolorido sem etiquetas e 2 lenços pretos.
Um dos lenços provavelmente foi usado pelo criminoso para embrulhar o cabo da faca e tinha um corte de cerca de 3 centímetros. Segundo informações da polícia, a técnica de envolver o cabo da faca com um lenço é usada por trabalhadores em fábricas chinesas de peixe, para evitar que ela escorregue quando eles estão fazendo limpeza dos mariscos ou peixes. Na camisa de manga longa foram encontradas manchas de sangue. A peça de roupa não era do tamanho de ninguém da família. Com base em pesquisas, as autoridades descobriram que ela estava disponível para venda nas lojas Marufuru, uma rede de lojas onde também podia se encontrar o tipo de luvas e de chapéu que estavam na cena do crime. O lenço colorido também chamou a atenção da polícia porque ele tinha sido passado antes do uso, algo bastante incomum de se fazer. Eles também acharam incomum que um homem com o estilo skatista usasse um lenço. Teóricos da internet acreditavam que isso indicaria que o assassino morava com uma figura materna. Como o lenço não possuía etiqueta, a polícia teve dificuldade de identificar sua origem. Muitas informações chegaram aos investigadores afirmando que esse modelo de lenço teria sido distribuído como brinde em locais como centros de jogos, fliperamas ou lojas de uniformes. Analistas forenses descobriram traços de um perfume masculino chamado Drakkar Noir no lenço. Exames forenses também determinaram que as roupas haviam sido lavadas em uma água cheia de minerais e vitaminas que normalmente não são encontrados na água comum. O sistema de água do Japão é de uma água limpa com apenas um pouco de sódio. O fato da água usada para lavar as roupas ser diferente indicava mais uma vez para alguém de ascendência coreana, já que a água do país tem essa característica de ter mais minerais e vitaminas. Também tinham outros itens pessoais que o assassino deixou para trás. Tinha uma espécie de pochete que parecia, na verdade, uma mochila pequena em formato de pochete. E dentro dela havia uma fita que era usada na superfície de skates. Haviam traços do mesmo perfume e também dentro da pochete havia areia. Além disso, haviam também vestígios de 3 tipos de corante fluorescente em pó. Segundo os analistas que examinaram aquela areia, eles conseguiram identificar a região de onde ela vinha com uma precisão de 80 a 100 milhas. A areia encontrada na bolsa apontava para uma área no sudoeste dos Estados Unidos. Seria uma área próxima à base aérea de Edwards, uma instalação militar que fica a 160 quilômetros de Los Angeles. Essa nova evidência trouxe outra teoria de que o assassino poderia ser um aviador que estava em Tóquio ou um empreiteiro que fazia negócios pelo mundo. Algumas pessoas tentaram até vincular o fato de que o lenço havia sido passado como um sinal de que o homem pertencia ao meio militar, já que o serviço militar prega a passagem a ferro como uma das condutas de uniforme. Mesmo com tantas evidências encontradas na casa, tantas evidências deixadas para trás pelo assassino, a polícia não conseguia nem ter pelo menos um suspeito para o caso, então começaram a se passar os dias, semanas, eles não conseguiam ter um suspeito, e também eles seguiram todas as pistas que as pessoas davam, as dicas de quem poderia ser, eles seguiram tudo e não encontraram nada. Então, por exemplo, a polícia conseguiu descobrir que a camisa e a faca que o assassino deixou no local tinham sido compradas na província de Kanagawa, mas eles não conseguiram descobrir quem havia comprado. No bolso da jaqueta, que também foi deixada no local, eles encontraram dejetos de pombo, folhas de uma árvore nativa chamada Zelkova serrata e folhas de salgueiro. O modelo daquela jaqueta em específico havia sido colocado para venda apenas 2 semanas antes do crime. Então a polícia decidiu investigar quem seriam os compradores dessa jaqueta e descobriram que 130 peças daquela jaqueta foram vendidas, e dessas 130 eles só conseguiram identificar 12 compradores, e nesse ponto eles começaram a perceber que as roupas deixadas para trás pelo assassino eram bem comuns. Nesse ponto eles começam a pedir o auxílio da população com qualquer informação que eles tivessem que pudesse ajudar no caso. Foi aí que a polícia descobriu que a família estava tendo alguns problemas com a expansão do parque. Então, logo atrás da casa deles tinha a pista de skate do parque que ficava separada da casa por apenas uma cerca. Testemunhas dizem que na semana anterior ao caso, o Mikio tinha confrontado os adolescentes que estavam na pista de skate porque eles estavam fazendo muito barulho. Mais ou menos na mesma época, outra testemunha teria visto o Mikio confrontar outro grupo de jovens que pertenciam ao Bosozoku, uma espécie de gangue de motociclistas do Japão. Mas ao que se sabe, a família Miyazawa também iria se mudar dali, tanto eles quanto os outros vizinhos, os poucos vizinhos que continuaram ali naquelas casas próximas do parque. Então eles teriam que enfrentar esses problemas, com os barulhos do parque por pouco tempo. Conversando com mais testemunhas, eles também descobriram que a semana anterior aos assassinatos, muitas coisas estranhas e até suspeitas estavam acontecendo. Por exemplo, haviam rumores entre os moradores da região que tinha alguma pessoa lá torturando os animais de rua. Ratos apareciam mortos, gatos eram encontrados com sinais de tortura e um vira-lata conhecido pelos vizinhos na região de repente apareceu sem o rabo. No dia 25 de dezembro, Yasuko mencionou com o seu sogro que tinha um carro parado na frente da casa da família e que não era a primeira vez que isso acontecia,
que já tinha reparado que esse carro já estava ali outras vezes, o que não fazia muito sentido caso essa pessoa estivesse deixando o carro ali para acessar o parque, já que tinha um estacionamento com o parque que era bem mais cômodo. Para ela aquilo era estranho, porque se esse era o objetivo da pessoa, deixar o carro ali para ir para o parque, ela teria que pular a cerca do parque para entrar no parque, ou senão dar uma volta enorme até a entrada. 2 dias depois, no dia 27, uma outra testemunha vê um homem de 40 e poucos anos rondando a casa da família. No dia 29 de dezembro, outra testemunha teria visto um homem que estava em uma estação próxima da casa da família, e esse homem chamou a atenção da testemunha porque ela se lembra que ele usava uma roupa no estilo skatista, o que não combinava muito com o clima do dia, e ela disse que se lembra de achar que o homem se vestia muito mal. Nesse mesmo dia, um homem com uma descrição parecida a esta teria comprado uma faca de sashimi na área comercial da estação, dessa mesma estação, e aquela teria sido a única faca comprada naquele dia, então a polícia conseguiu identificar rapidamente onde ele teria comprado aquela faca, mas eles não conseguiram identificar o comprador. No dia seguinte, 30 de dezembro, no dia que aconteceu o crime, um homem com a mesma descrição foi visto na estação Sengawa, que fica 1,5 km da casa da família, e esse suspeito teria entre 35 a 40 anos. Uma testemunha relatou que passou em frente à casa da família por volta das 10 horas da noite daquele dia e que ouviu o que parecia ser uma discussão acontecendo ali. A testemunha disse que não ouviu gritos ou coisas caindo, coisas quebrando, ela apenas ouviu o que parecia ser uma discussão de casal, só que um pouco exaltada. Por volta do mesmo horário que a família da Yasuko teria ouvido um barulho alto vindo da casa, outra pessoa que conversou com a polícia se lembrou de ter visto um homem correndo ao longo de uma trilha que passava ao lado da casa da família. Ainda naquela noite, depois da meia-noite, nas proximidades da casa, um taxista pegou 3 passageiros. Ele não perguntou o nome dos homens, que eram todos de meia idade. Mas o taxista lembra que eles ficaram quietos durante todo o trajeto e ele disse que achou aquilo estranho porque era algo bem incomum e que eles foram deixados em uma estação próxima. Depois que saíram do carro, o motorista percebeu que um deles estava machucado e tinha deixado uma mancha de sangue no banco traseiro do veículo. Mesmo com a ajuda do público, a polícia não conseguiu determinar de maneira concreta quem poderia estar envolvido no crime. Cerca de 100 dias após os assassinatos, no início de abril de 2001, a polícia avaliou uma estátua budista que foi encontrada a menos de 1 quilômetro da casa da família Miyazawa, no leito de um riacho. A estátua era a imagem de Jizo, uma divindade budista que protege as crianças que morrem antes dos seus pais no mundo espiritual. A proteção que Jizo traz é contra os demônios. Originalmente, a estátua havia sido levada como prova porque a polícia teorizou que aquilo poderia representar culpa ou remorso do assassino. Conforme a polícia aumentava o número de provas em relação ao caso e com a ajuda dos resultados da perícia, eles passaram a conseguir detalhar os eventos que antecederam os assassinatos. Para a polícia, o local de entrada do assassino foi a janela do banheiro do 2º andar. Ela ficava logo acima da cerca que separava o parque da casa. Para acessar a casa por ali, a polícia sabia que o assassino provavelmente era forte na parte superior do corpo. Depois de acessar a casa, o assassino teria ido até o quarto do rei, onde o estrangulou. Os detetives presumem que Mikio estava no 1º andar trabalhando e, ao escutar um barulho no 2º andar, teria encontrado o assassino enquanto subia as escadas. Eles teriam brigado e Mikio caiu no pé da escada onde foi encontrado. Depois ele teria ido ao encontro de Yasuka e Nina, provavelmente no loft do 3º andar ou no pé da escada que levava ao loft. Acredita-se que Nina tenha usado o kit de primeiros socorros, então, na teoria da polícia, o assassino a atacou com a faca de sashimi que estava quebrada. Percebendo que a arma não era mais eficiente, o assassino foi até a cozinha, dando um tempo para que Nina tentasse estancar seu sangramento. A polícia acredita que Yasuko pode ter pensado que o assassino teria ido embora, por isso não ligou para a polícia. Mas então ele retorna com uma nova faca e assassina Nina e Yasuko. A reconstituição do crime fez com que a polícia descobrisse que o assassino não deixou a casa imediatamente após ter assassinado toda a família. Ele aparentemente cochilou no sofá da casa. Depois ele teria comido sorvete, 4 picolés cujos pacotes tinham suas impressões digitais. Essas impressões digitais correspondiam a várias outras encontradas pela casa, mas que não pertenciam a nenhum dos familiares. E apesar de eles terem muitas impressões digitais do assassino, infelizmente eles não tinham nenhuma dessas impressões no banco de dados, o que significa que ele não tinha antecedentes criminais. Ele também teria consumido chá de cevada que tinha na cozinha e também aparentemente tinha comido um melão. Os investigadores também descobriram que alguém teria usado o computador da família na madrugada do dia 31 de dezembro. O site Chic Theater Company tinha sido visitado a 1h18 da manhã. O Mikio já tinha visitado esse site antes. Ele gostava muito de teatro, mas pelo horário, acredita-se, nessa linha do tempo, que a família já estaria morta. Então, o assassino acessou o site e tentou comprar ingressos para um show que aconteceria no local.
E aí, horas depois, às 10h08 da manhã, o site da empresa em que o Mikio trabalhava foi acessado e depois o site da escola em que a Azuko trabalhava também foi acessado. Aparentemente, o assassino teria acessado apenas os sites que estavam na barra de favoritos do computador, então ele teria acessado o computador por 10 minutos e depois tirado ele da tomada. Mais tarde, a polícia diria que eles não tinham certeza que o assassino realmente ficou na casa até 10 horas da manhã e teria mexido no computador naquele momento. Eles acreditam que talvez a mãe da Yasuko teria esbarrado no mouse sem querer e acionado o computador, porque seguindo a própria linha do tempo que eles montaram, eles acreditavam que o assassino já teria ido embora bem antes das 10 horas da manhã. Eles fizeram alguns testes e era possível que a Haruko tivesse encostado no computador ou ligado ele sem querer, e aí o computador automaticamente já abria a página da internet com essas abas abertas, então essa seria uma explicação. O comportamento do assassino depois de cometer os crimes foi muito estranho, né? Como eu falei pra vocês, além dele ter comido várias coisas, de ter tirado um cochilo, ele também reuniu vários itens da família e lixo pela casa e colocou tudo isso dentro da banheira. Então, no meio dessa bagunça, tinham embalagens dos picolés que ele comeu, folhetos publicitários cortados, recibos de trabalho de Mikio e documentos escolares da Yasuko. A polícia também acredita que ele tenha roubado a família e levado cerca de 150 mil ienes, o que dá mais ou menos 5 mil reais. Mas havia mais dinheiro na casa que não foi levado, tinha cerca de 5 mil ienes em moeda estrangeira e outros 190 mil ienes, o que dá mais ou menos 6.400 reais. Entretanto, as autoridades não acreditam que essa tenha sido a motivação do crime, eles não acham que foi roubo, que o assassino estava atrás de dinheiro, até porque ele ficou bastante tempo na casa, então ele teve tempo de procurar por esse dinheiro e não o fez. Inclusive, no local onde ele comeu sorvete e mexeu no computador, tinha uma quantia em dinheiro do Mikio e ele não levou. Além disso, todos os outros itens de valor da família não foram levados. A única coisa que o assassino levou com ele foi uma jaqueta e um relógio do Mikio. Nunca ficou claro por onde o assassino teria deixado a casa, mas como no momento em que a mãe de Azuko chega lá, a porta estava trancada, eles acreditam que ele saiu pelo mesmo lugar que ele entrou, que no caso seria a janela do banheiro do segundo andar. Só que também depois a Haruko disse que ela não tinha certeza se a porta estava trancada, se ela destrancou a porta. Então, não tem como saber exatamente por onde o assassino saiu. Ao longo dos anos, evidências foram divulgadas na internet com o intuito de tentar auxiliar a polícia a encontrar um suspeito. Mas algumas delas eram completamente falsas e não passavam de conspirações. Logo no início da investigação, teria sido divulgado que os cartões de felicitações de Ano Novo que a família recebia estavam desaparecendo da caixa postal deles. Muitos especularam que o próprio assassino estivesse roubando esses cartões, só que na verdade os cartões estavam sendo recolhidos por um dos investigadores, que era responsável por acompanhar a família e os amigos dos Miwazawa, e ver se o suspeito não era uma pessoa próxima deles. De qualquer forma, os anos se passaram sem que a polícia tivesse qualquer pista real de quem era o assassino, mesmo com tantas evidências ao seu dispor. Em 2006, graças ao avanço dos testes forenses, a polícia pôde descobrir o tipo de pessoa que o assassino era. Em uma análise de DNA do sangue que não pertencia à família e que estava nos produtos de higiene feminina encontrados na casa, eles identificaram que era sangue tipo A, e o sangue sugeria que a mãe do assassino era de ascendência europeia, possivelmente de um país próximo ao Mediterrâneo ou do Mar Adriático. A análise do cromossomo Y da amostra sugeria que o pai do assassino é descendente de asiáticos, com o DNA aparecendo em 1 a cada 4 ou 5 coreanos, 1 em cada 10 chineses e 1 em cada 13 japoneses, ou seja, uma pessoa aparentemente comum. Acredita-se que o homem teria cerca de 1,75 de altura e seria magro, com base nos tamanhos das roupas encontradas na cena do crime. Algo que não está muito claro para muitos seria a quantidade de assassinos. Presume-se que teria sido apenas um, mas com o depoimento do taxista sobre ter pego aqueles 3 homens nas proximidades da casa da família e um deles estar sangrando, surgiu a teoria de que poderiam haver mais pessoas na casa. Alguns relatórios mostram que a polícia teria feito testes com a mancha de sangue no carro do taxista, mas nunca confirmaram se ele era correspondente ao DNA encontrado nas evidências dentro da casa. Dizem também que a polícia teria investigado se o assassino saiu da casa e depois voltou, mas seria apenas uma especulação ou uma das teorias sobre o que poderia ter acontecido. Como não existiam respostas concretas sobre um possível suspeito, ao longo dos mais de 23 anos que se passaram do crime, diversas outras teorias surgiram.
Uma delas era relacionada à areia encontrada na bolsa deixada pelo assassino na casa e a suposição de que ele estaria de alguma forma ligado ao serviço militar. Alguns acreditavam que poderia ser alguém que realizou treinamento na base aérea de Edwards e que naquele momento estava fazendo treinamento na base aérea de Yokoto, localizada a apenas 40 minutos de viagem de Setagaya. Mas também existe a possibilidade de que aquela bolsa tenha sido comprada de segunda mão, em um brechó, e essa areia estava lá por conta do dono anterior. Outra teoria seria de que o criminoso era um viajante, com base no fato de que Setagaya é uma região de fácil acesso através de trem e que tem muitas linhas ferroviárias. Isso somado ao homem não identificado atendido em um hospital a horas de distância, horas depois que os corpos foram encontrados, seria a base para essa teoria. E ainda também a teoria de que o assassino era uma pessoa próxima da família e talvez não próxima a ponto de conhecer a família e estar envolvido com a família, mas próxima no sentido de estar próxima da casa deles, como eu falei para vocês na semana anterior às mortes. O Mikio teve desentendimento com vários jovens, então poderia ser um desses jovens. Só que nenhuma dessas teorias que eu falei para vocês tem nenhum tipo de evidência ou confirmação, então elas não passam de especulação. Muitos também acreditam que todas aquelas evidências deixadas propositalmente na casa eram uma forma de despistar a polícia do real assassino. O autor de Crimes Reais e jornalista japonês Fumiya Ishihashi publicou um livro sobre o caso em dezembro de 2015 e ele tem seu próprio suspeito, um homem a quem ele chama de R. Na opinião dele, o seu suspeito é um ex-membro do exército sul-coreano. A base para sua crença seria a sujeira encontrada dentro da casa, que ele mesmo teria rastreado até uma província coreana onde seu suspeito morava. O autor também afirma ter conseguido impressões digitais do suspeito e diz que elas batem perfeitamente com as impressões deixadas na cena do crime. Para ele, a motivação do crime teria sido roubar o dinheiro da indenização que a família receberia devido à construção do parque próximo. Ele também diz que pelo assassino ter deixado tantas evidências para trás, ele acreditava que não seria pego. O jornalista também diz acreditar que a polícia falhou em suas investigações iniciais porque os investigadores especiais da Polícia Metropolitana de Tóquio estavam todos trabalhando em diferentes casos quando o crime aconteceu. Além disso, por conta da data, era ano novo, muitos detetives teriam demorado para chegar no local do crime e o jornalista acredita que a consequência disso é a não resolução do caso. Uma de suas teorias seria de que Mikio estava envolvido com a Igreja da Unificação Coreana e como a família estava relutante em vender suas terras, eles foram mortos. O Takeshi Tsuda, que trabalhou na polícia diretamente investigando o caso, disse que o livro do jornalista é 100% absurdo e que se suas teorias fossem reais, elas já teriam levado à prisão do assassino. O Departamento de Polícia Metropolitana enviou investigadores à Coreia do Sul para verificar a rota de distribuição dos tênis que acreditam terem sido usados pelo assassino. Eles pediram ajuda das autoridades sul-coreanas para coletar as impressões digitais dos cidadãos com mais de 17 anos para que fossem comparadas às encontradas na cena do crime, mas nenhuma foi uma correspondência. Em 2020, a polícia de Tóquio divulgou um vídeo da câmera de segurança de um supermercado próximo à saída norte da estação Kishijoji, na cidade de Musashino, a cerca de 5 km ao norte da cena do crime. O vídeo é do dia anterior ao crime e foi gravado por volta do meio-dia do dia 29. Um homem aparece no vídeo comprando a mesma faca usada no crime e a polícia divulgou pedindo ajuda da população para ajudar a identificá-lo. A polícia alertou que ele não era necessariamente o assassino, mas que queriam conversar com ele. Em dezembro de 2023, a polícia de Tóquio pediu novamente a ajuda da população, pedindo qualquer informação que pudesse ajudar a resolver esse caso. Outra coisa que a polícia faz e acabou virando uma coisa de rotina deles é que sempre uma semana antes da data em que o caso aconteceu, eles vão naquela mesma estação que fica próxima da casa da família e entregam vários panfletos sobre o caso na esperança de que alguma pessoa vai lembrar de alguma coisa, alguma pista que ajude. Então eles têm feito isso nos últimos anos e no ano passado eles até levaram um manequim com roupas bem parecidas às roupas que eles acreditavam que o assassino estava usando. Todos os anos também tem uma cerimônia em memória da família e muitos dos policiais que participaram da investigação e que hoje são aposentados sempre participam dessa cerimônia. Ao todo, estima-se que cerca de 280 mil policiais tenham trabalhado de alguma forma no caso nos últimos 23 anos. Esse é um dos maiores casos do Japão, um dos que mais foi investigado. Para vocês terem noção, cerca de 16 mil dicas foram enviadas para a polícia. Eles avaliavam tudo e não conseguiam encontrar nada. Eles fizeram mais de 1 milhão de tentativas de encontrar o dono daquele DNA, mas sem sucesso. Até hoje tem uma recompensa de 20 milhões para quem consiga encontrar o assassino, que equivale mais ou menos a 66 mil reais. É o caso que tem a maior recompensa na história do Japão. Um porta-voz da polícia disse que eles não vão desistir do caso até que ele seja solucionado. A Setsuko é a avó paterna das crianças, a mãe do Mikio.
Ela disse que desmaiou em choque quando soube da notícia da morte dos seus familiares e seu maior arrependimento é não ter visto os netos crescerem. Ela não se lembra de nada no funeral da família, mas disseram pra ela que ela estava tão traumatizada que precisou ser carregada porque não conseguia andar sozinha. Até hoje ela mantém um santuário dentro da casa dedicado à família e ainda ora por eles. Todos os brinquedos dos seus netos estão expostos em um armário. Ela não entende o motivo para o crime e ainda se questiona do porquê o assassino teria matado as crianças também. Atualmente, quem está no comando da investigação é o Superintendente Manabu Ide da Força Tarefa de Investigação Especial da Polícia Metropolitana de Tóquio. Ele está confiante que o caso finalmente será resolvido, mesmo que décadas tenham se passado. Sua esperança está no DNA, que um dia pode levar a uma correspondência. Então é isso, quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Diferente de muitos casos não solucionados, esse em específico tem muitas evidências, muitas mesmo, assim, o assassino deixou muita coisa para trás. Então é muito doido ver o quanto eles tinham e o quanto eles investigaram o caso e mesmo assim não conseguiram chegar num assassino, né, no culpado até hoje. Quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que tem conteúdo extra por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.